Aleluia, graça e paz, querido. Deus te abençoe nessa manhã. Nós queremos começar, dar início a esse culto de louvor e adoração nessa manhã. Hoje nós não estamos no nosso YouTube. Tivemos um probleminha técnico aqui com o nosso YouTube, então hoje nós estamos somente pelo Facebook. E antes de começarmos o culto, nós queremos dar ainda um tempinho, atrasamos aí 5 minutinhos por conta desse problema técnico, mas eu quero dar esse tempo aí para você compartilhar no teu Facebook, nas tuas redes, compartilhar esse culto, compartilhar com os teus amigos aí, abrir uma sala. Eu já vi que tem algumas pessoas que já abriram as suas salas aí para compartilhar o culto, para que mais pessoas sejam alcançadas. E dê o feedback também no comentário. Acompanhe, não somente assista, mas adore ao Senhor junto conosco nessa manhã. Se há algum problema técnico, se minha voz está chegando bem aí para você, se o violão está chegando bem para você, você diz para a gente aí se está tudo bem. Amém? Vamos orar? Eu quero orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos por tão grande amor. Te agradecemos pela tua graça, nós te agradecemos nessa manhã porque as tuas misericórdias se renovaram sobre a nossa vida e é por causa dessas misericórdias que nós não somos consumidos. A tua, Senhor, misericórdia se renova a cada manhã. Pai, a tua fidelidade, ela também se renova a cada dia. O Senhor é um Deus bondoso, um Deus zeloso, um Deus que cuida dos seus filhos. Pai, nós te agradecemos, porque nada pode nos separar do teu amor. Nada, Senhor, não é largura, não é profundidade, não é poderes das trevas, não são principados, não são potestades, não é a pandemia, não é, Senhor, essa falta de estarmos juntos aqui. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter esse tempo para te adorar. Nós podemos ter esse tempo para, Senhor, louvar o teu nome. Obrigado por essa tecnologia que nos faz chegar em lugares que antes talvez nós não chegávamos, Senhor. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui assistindo, tanto nos Estados Unidos, no Brasil, em outros locais, na Europa. Senhor, aonde chegar a nossa voz, aonde chegar a nossa imagem, Senhor, que a presença do Senhor chegue junto conosco, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, nós temos dois sentimentos, né, quando a gente chega aqui no domingo para fazer o culto. Um é de tristeza, de que estamos aqui 3 pessoas para fazer esse culto acontecer e celebrar ao Senhor. E nós vemos esse espaço vazio, nossa igreja vazia, o terreno vazio, não tem a correria das crianças. E aí dá uma tristeza, dá aquele misto de saudade de quando nós nos reencontraremos, quando estaremos juntos de novo. Há uma esperança. E a palavra o pastor Sandro trouxe há algumas semanas atrás, é paciência. Paciência, paciência, meu irmão, paciência, minha irmã. Logo estaremos juntos de novo. E o outro sentimento é um sentimento de alegria por poder chegar até a tua casa, por poder chegar até aí onde você está e a gente celebrar o Senhor juntos. Ele é o motivo da nossa alegria e nada pode nos separar do seu amor. Vamos louvar, vamos celebrar a Ele, em nome de Jesus. Nada vai nos separar. Mesmo que eu me abalar, o teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas o teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse me abalar, mas o teu amor não falha. Yeah. Mesmo sem merecer,
tua graça se derrama sobre nós, mas o teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, o teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Se você ama o Senhor, todas as coisas cooperam para o teu bem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cante aí na sua casa. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo, Senhor, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, o teu amor não falha. Teu amor não falha e jamais falhará. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Aleluia, aleluia. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso pastor e tem cuidado de nós. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, pois Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. O Senhor, Ele é a nossa luz. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação. O Senhor é a tua luz. O Senhor é a minha luz. Ele é a minha salvação.
pois Ele me faz repousar em verdes pastos. Guia-me pra junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. E ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Ele está conosco. O Senhor com você está. Aleluia. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, sedentos de Ti, sedentos da Tua graça, sedentos da Tua presença. Incendeia-nos, toca-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo. Toca a Tua igreja que está reunida, Senhor, espalhada por essa terra. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Aleluia, Senhor. Te adoramos, Jesus. Estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Damos a Ti, Senhor. Damos a Ti nessa manhã a honra, a glória devida ao Teu nome. Dizemos que Teu é o poder, Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é a majestade, hoje e para sempre. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos, Senhor, erguemos o Teu nome. Te damos honra, Te damos glória. Teu é o poder, hoje para sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar.
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós queremos, Senhor, contemplar a tua glória, Senhor, contemplar a tua majestade. Declaramos que teu é o poder, teu é o domínio, tu é a honra, tu é a glória, hoje e para sempre, sempre será. A ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Obrigado, Renan. Obrigado por nos conduzir em louvor e adoração ao Deus da nossa vida, o único Deus verdadeiro. Graça e paz, igreja, em nome de Jesus. É muito bom estar com todos vocês mais uma vez, mais uma manhã. Renan já mencionou no início esses sentimentos que se misturam, a tristeza, porque este lugar está praticamente vazio, mas ao mesmo tempo a esperança e a alegria, porque nós estamos reunidos a despeito de qualquer coisa, nós sempre estaremos reunidos para glorificar a Deus, para louvar a Deus, para lhe entregar aquilo que lhe é devido, e nada vai impedir a igreja vitoriosa, gloriosa do Senhor Jesus, nada vai impedir esta igreja de adorar ao seu Deus, de proclamar as suas maravilhas. Glórias a Deus por isso. Portanto, hoje é um dia em que devemos nos alegrar porque Ele é conosco, porque Ele é real, porque Ele tem nos guardado, porque Ele tem nos protegido, porque Ele nos chamou um dia, porque Ele fez de nós o seu povo de propriedade exclusiva. Alegrem-se no Senhor na manhã de hoje e dê a Ele aquilo que lhe é devido. Tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo? Wesley, tá tudo certo? Glória a Deus. Então tá bom. Nós estamos sentindo a falta do pastor Wesley conosco hoje e também do Sérgio, o Sérgio Porto também. Sempre estamos aqui, desde que voltamos a fazer o culto daqui da igreja, eles estão conosco, mas esse final de semana o pastor Wesley com sua família está descansando. Glória a Deus por isso, um tempo merecido, que Deus abençoe a família do pastor. Pastor, eu sei que o senhor já está conectado conosco aí. Um grande abraço, Deus abençoe aí esse descanso de todos vocês, tá bom? Domingo que vem nos encontraremos aqui. Queridos, então, vamos fazer isso. A minha palavra nesse início, isso veio ao meu coração. Não permita que as circunstâncias determine como será a sua vida com Deus e a sua vida com a igreja de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Não é o que nós gostaríamos de estar vivendo agora, por N motivos, mas é o que nós podemos fazer. Mas mesmo estando você na sua casa, nós aqui na igreja, outros em outros lugares, talvez alguém esteja dirigindo, nos assistindo, participando conosco, entenda isso, é a maneira como nós estamos reunidos como família de Deus, como povo de Deus, para adorar ao Senhor. Então não permita que isso esfrie a tua fé, traga dúvidas sobre as suas convicções acerca de Deus e da vida com Deus. Muito pelo contrário, irmãos, vamos aproveitar essa ferramenta. A pandemia chegaria de qualquer forma como chegou, não chegou? Pois é, mas nós temos esse recurso que há alguns anos atrás não existia. Então isso é bênção de Deus para nós, e desta maneira nós vamos adorar e bendizer ao Senhor, nós vamos render graças a Ele. Salmo de número 136, nós vamos ler apenas alguns versículos, apenas os 4 primeiros versículos, que diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Grandes pregadores do passado nos ensinavam que nós, pregadores, devemos sempre preparar as nossas reflexões, os nossos sermões, as nossas mensagens, com a Bíblia numa mão e o jornal, o newspaper, do outro lado. De fato, isso não é apenas para os pregadores, mas todos nós que amamos a palavra de Deus e amamos a Deus, ao meditarmos a palavra, nós devemos meditar
e buscar entender o que está acontecendo à nossa volta. E com a internet, o que está acontecendo à nossa volta não é apenas o que está acontecendo dentro da minha casa, dentro da casa do meu vizinho, mas o mundo hoje se tornou a nossa casa, se tornou o nosso quintal, porque as informações chegam de forma muito rápida. Então não é possível a gente ler a Bíblia e fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. E acredite você, eu já estou ministrando aqui o momento dos dízimos e das ofertas, ao falar sobre estas coisas. E fazendo isso, olhando para o mundo, olhando para as coisas, 3 coisas saltaram aos meus olhos durante essa semana. Primeiro, 2 relacionadas à pandemia. Uma diz respeito às mortes. Sem dúvida nenhuma, o planeta já anuncia milhões e milhões de mortes por causa do Covid-19. Eu não sou cientista, eu não tenho todos os números nas minhas mãos, eu não tenho todo o conhecimento, mas eu sei que é morte demais. Se todo ano morre um número igual a esse, ou talvez maior do que esse, por outras enfermidades, enfim, eu não sei, eu não tenho esse dado concreto para compartilhar com você agora, mas eu sei que muitas pessoas morreram por causa da pandemia, por causa da Covid-19. E morte é tempo de tristeza, morte é tempo de separação, é tempo de não poder abraçar mais a quem você ama, é tempo de não poder mais dividir os sonhos, os planos. A morte é algo triste nesse sentido de separação, e mesmo nós que estamos em Cristo, ainda que haja esperança, e nós temos esperança, mas a experiência da morte não deixa de ser uma experiência que dói e que nos machuca. Nada, nem mesmo a morte vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, diz a palavra, mas a experiência em si, ela dói, ela machuca. Outra coisa que me chamou a atenção diz respeito ao impacto contrário à economia das nações de um modo geral, gerando desemprego, gerando diminuição da renda, gerando dificuldades materiais de toda a natureza. E isso é algo também que mexeu muito comigo. Quantas pessoas no Brasil, por exemplo, a gente pode mencionar isso, né? Nossos irmãos que estão nos assistindo do Brasil, nós acompanhamos as coisas que acontecem no nosso país também. Quantas pessoas estão sobrevivendo a partir de um dinheiro distribuído pelo governo e que é tão pouco, de fato, a gente vê gente como a gente, entrando por esse caminho da dificuldade material, da dificuldade financeira, da escassez do alimento sobre a mesa. Isso é algo muito triste. É algo muito triste. Mas uma outra coisa que saltou aos meus olhos essa semana, e talvez você tenha ouvido muito falar sobre isso, é o caso da violência sexual contra crianças no Brasil. Na segunda-feira isso veio à tona, talvez no final de semana passado, não me recordo bem, quando uma menina, eu esqueci da idade dela, acho que 10 anos, ela foi violentada por um parente, engravidou e, salvo engano, na segunda, fizeram um aborto autorizado pela justiça. Mas durante a semana, em função deste caso, outros casos vieram à tona, e também informações sobre o quanto isso tem acontecido, e a gente não toma conhecimento. Essa semana a gente tomou conhecimento de muita coisa. Fiquei até indignado com uma dessas notícias, porque anunciava que um pastor havia sequestrado a filha da sua noiva e cometido ato de violência sexual contra ela também. Eu fiquei indignado, primeiro, pelo ato do pastor, evidentemente, e segundo, porque a mídia coloca o pastor e a gente percebe nas entrelinhas uma certa maldade para atacar os pastores de um modo geral, e nós que somos crentes e entendemos o papel de pastor, e que existem muitos pastores sérios espalhados pela face da terra. Bom, todas estas coisas fez com que eu olhasse para a minha própria casa, fez com que eu olhasse para a minha própria vida, e eu percebi que, a despeito destas coisas que estão acontecendo mundo afora,
eu tenho sido muito abençoado por Deus, de modo que nada tem me faltado, e eu tenho vivido com dignidade em meio a essa pandemia. Eu digo isso porque nenhuma pessoa próxima de mim faleceu, nenhum familiar meu por causa do Covid. Meus pais estão bem, meus irmãos estão bem, meus sobrinhos estão bem, nós estamos bem. Eu digo isso porque em meio a muitas crises econômicas, financeiras, o Senhor tem abençoado a minha vida e eu tenho vivido com dignidade, e eu posso dizer que nada tem faltado sobre a minha mesa. E diante disso, eu olhei também para a minha vida e eu percebi que nesse cenário, nesse contexto de violência, eu tenho uma família abençoada, limpa, e que o amor que nós vivemos vai... Eu não sei nem como explicar isso, né, irmãos, porque é complexo demais, né? Eu olho para a minha filha de 7 anos, eu olho para os meus filhos, enfim, e olho para os meus sobrinhos e imaginando que bom, eu sou grato a Deus, porque na história da minha casa, da minha família, esse tipo de violência nunca aconteceu, em nome de Jesus nunca vai acontecer. Isso eu estou falando da minha vida, irmãos, para convidar você neste momento a olhar para a sua vida e para a sua história. Porque, falando aqui com os irmãos, Igreja Nova Esperança, e até outros que nós conhecemos, que participam conosco agora, de outras igrejas no Brasil, a gente tem percebido, em meio a todo esse caos que nós estamos vivendo, como Deus tem renovado a sua misericórdia sobre as nossas vidas e tem cuidado de nós. Tem cuidado de nós. Por isso eu escolhi esse texto do Salmo 136 para falar sobre esse momento de consagração dos dízimos e ofertas, porque eu queria que nós, olhando para a história da nossa vida, a provisão que está sendo derramada sobre a nossa casa, a proteção, aqui na nossa igreja, alguns irmãos foram infectados com o Covid-19, mas já se recuperaram, já estão bem, já voltaram a trabalhar. Sabe, irmãos, olhando aqui para os irmãos da nossa igreja, eu vejo que poucos foram afetados financeiramente, no sentido de perder completamente a renda. Alguns até tiveram uma diminuição, mas o Senhor está ali. Outros não sentiram absolutamente nada, principalmente os nossos irmãos que trabalham na construção, e eu espero não estar cometendo nenhuma injustiça, mas é porque é um segmento que eu estou vendo, está tudo acontecendo, parece que nada parou, né? E nisso eu vejo o quê? Eu vejo a bênção de Deus, eu vejo o cuidado de Deus, eu vejo a provisão de Deus, e as nossas famílias estruturadas, nossos filhos crescendo num ambiente cristão, de amor, de proteção, de fé. Tudo isso é bênção do Senhor. Hoje eu quero convidar você para consagrar o seu dízimo, a sua oferta, usando os meios aí que nós temos para isso, o aplicativo da igreja, o Give Plus, e agora também, como anunciamos no domingo passado, você pode fazer a sua transferência pelo Zelle, você que tem uma conta aqui nos Estados Unidos, apenas usando o e-mail give@in de Igreja Nova Esperança, inorlando.org. Muito bem, dita estas coisas, eu quero dizer para você, seja grato a Deus. E sendo grato a Deus, reconhecendo a bênção e o cuidado de Deus sobre a tua vida, lembre-se das coisas do Senhor, da obra do Senhor, que conta com o seu dízimo, com a sua oferta, com a sua generosidade, com a sua alegria na hora de contribuir, e faça a sua doação. Nós podemos afirmar, tanto como indivíduos, como famílias, mas também como igreja, que até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, e Ele o fará até o dia final. Vamos orar. Pai, agradecido estou pelo privilégio e oportunidade de estar reunido com o Teu povo agora, ó Deus, para glorificar o Teu santo nome, exaltar o Teu santo nome, bendizer o Teu santo nome, ó Pai, ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, poder cantar louvores ao Senhor, poder orar, ó Pai, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Ó Deus, nesse momento nós Te agradecemos pela bênção do trabalho, pela bênção da saúde, pela bênção da família, ó Deus, e tantas outras que o Senhor tem abundantemente, generosamente, graciosamente dispensado sobre as nossas vidas.
Em especial, te agradeço pela generosidade do Senhor para com a Igreja Nova Esperança, ó Pai. Essa igreja que é tua, Pai, que pertence ao Senhor, que não é minha, não é do pastor Wesley, não é do conselho, não é do presbitério, é do Senhor, porque a igreja do Senhor só tem um dono, é o Senhor mesmo, ó Pai. Ó Deus, e o Senhor tem abençoado essa igreja nas suas finanças próprias e tem abençoado essa igreja por meio da vida dos teus filhos e filhas, que também abundantemente o Senhor tem derramado graça e misericórdia, ó Pai. Louvado seja o teu santo nome, e eu te peço em nome de Jesus, para testemunho daquilo que o Senhor faz, que a tua igreja continue sendo abençoada, ó Pai. Ó Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, que o Senhor dispense esse ouro e prata, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos e filhas, as famílias da tua igreja, e que todos, ó Deus, entendam que melhor é servir ao Senhor do que o ouro e a prata, que buscar ao Senhor em primeiro lugar é melhor do que buscar as outras coisas, porque aquele que busca em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas são acrescentadas. Oramos em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais uma vez, vamos adorar ao Senhor enquanto contribuímos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos, pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus Consolador, nos ergue quando estamos fracos. Oh, aleluia, aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs da Igreja Nova Esperança, pastor Wesley, pastor Sandro. Estou aqui com a minha família, orando para que retome logo as atividades da igreja, para que tudo isso que está acontecendo no mundo seja cessado, que a mão de Deus mova essa doença para bem longe, para que cesse tudo isso. Deus abençoe todos os irmãos da igreja. A gente sente muita falta das atividades, estamos morrendo de saudade dos nossos amigos da igreja. E a gente nunca ficou tanto tempo longe, né, de estar participando da igreja. E a igreja é um lugar que a gente se sente muito bem. Mas tudo isso vai passar em nome de Jesus e logo a gente vai estar voltando. Que Deus abençoe cada um de vocês.
Deus não abençoe vocês. desanimem, essa é uma fase que estamos passando, mas vai dar tudo certo, Deus está conosco. Que todo mundo esteja bem, nada mal acontece, ninguém pega o coronavírus. Amém. Amém. Beijão, obrigado, tudo. viu? Deus abençoe cada um. Beijo pra todos. Beijo. Tchau, tchau. Amém, queridos, amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus nesse momento. Eu não ouvi as palavras do André, a gente está aqui, o meu celular está filmando hoje, o do Renan está se comunicando lá com a Raquel, o do Wesley Britos, que está conosco aqui, está fazendo a transmissão, e aí a gente não ouve, né? Mas eu sei que ele falou, imagino que tenha falado da questão da igreja, da saudade, a falta que faz, que é esse o testemunho que a gente tem compartilhado, e o sentimento é recíproco. Essa semana eu pude matar a saudade do André, porque ele me ligou, ou passou uma mensagem para falar algumas coisas, e é sempre bom quando os irmãos ligam. Semana passada, uma outra irmã deixou uma mensagem: pastor Sandro, passando aqui só para desejar um bom domingo, um bom dia para você e para sua família, e glória a Deus por isso. De modo que, nesses dias assim de isolamento, de distanciamento, que está tudo mais ou menos, né, irmãos? Está um distanciamento mais ou menos. Essa semana também, um irmão da igreja nos convidou para ir até a empresa dele, para orar ali. Tudo isso é muito bom para o pastor. O pastor se sente honrado e fica feliz em saber que os irmãos, a despeito da maneira como estamos vivendo esses últimos dias, ainda contam aí com o apoio espiritual dos pastores da sua igreja. E nós estamos aqui para isso. Se você falar assim, o pastor não me ligou, não fica chateado nem com o pastor Sandro, nem com o pastor Wesley, liga para o pastor, né? Liga para o pastor, fala um oi, e assim nós vamos até o dia em que a gente puder se abraçar novamente. Muito bem, alguns recados, nós não vamos ter os avisos em vídeo hoje, né, Renan? Não. Então deixa eu falar para vocês rapidamente antes da leitura da palavra e da exposição bíblica. Terça-feira nós temos a exposição do livro de Atos dos Apóstolos comigo através do Zoom. A gente compartilha o link para toda a igreja, e então continuamos firme, terça-feira, às 7h30 da noite, com a nossa aula bíblica, a EBINE, a Escola Bíblica Nova Esperança, com a exposição do livro de Atos dos Apóstolos. Na quarta-feira, nós temos o bate-papo com os homens. Às vezes o pastor muda o formato, não é bem um bate-papo, mas uma live com uma entrevista, com alguém participando, como foi quarta-feira passada com o pastor José Maria Guimarães. Nesta quarta-feira estará conosco o reverendo Averaldo, conhecido também como JR. O JR é o pastor da Igreja Presbiteriana das Nações, espero que eu tenha falado o nome da igreja corretamente, lá do Rio de Janeiro, mas para ficar mais claro, toda essa turma nossa do Rio de Janeiro, da Presbiteriana, a Raquel, com o André, a Graça, o Felipe, com a esposa, enfim, essa turma toda era ovelha do pastor Averaldo, do reverendo Averaldo, lá no Rio de Janeiro, e agora estão conosco aqui. Né? E ele vai participar então dessa live, desse bate-papo. Eu tive o prazer de estudar com o Averaldo no seminário. Ele formou um ano antes de mim, logo depois da turma dele, salvo engano, foi a minha turma, mas nos conhecemos lá desde essa época. Nós estamos falando aí da década de 90, não quero dar muitos detalhes não, né? Senão os irmãos vão começar a achar que a gente está velho demais. Muito bem, mas quarta-feira é isso. E na sexta-feira, Noite da Esperança, o nosso tempo de oração, nosso tempo de comunhão. Você está convidado, 8 horas nós temos este evento. Então essas são as atividades para essa semana, até chegarmos então no próximo domingo para esse culto de louvor e adoração. Abra sua Bíblia agora comigo, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, nós faremos a leitura a partir do versículo 12 até o versículo 17. Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 17. Eu me lembro dos meus professores de seminário que costumavam dizer o seguinte, que uma boa mensagem, uma boa pregação começa com uma boa leitura do texto bíblico. Então eu costumo não apenas estudar o texto, mas ler o texto inúmeras vezes. Decorar eu já desisti, irmãos, porque a minha cabeça não me permite. Mas se os irmãos perceberem que eu gaguejei ou que eu me perdi um pouquinho, é que aqui está escuro.
e a letra da minha Bíblia está cada vez menor, tá certo? Então ela vai diminuindo, a luz vai se apagando nesse novo sistema das igrejas pretas, né, assim. Aqui o teto está preto, a parede está preta, o fundo está preto, eu estou de camisa preta, está tudo desse jeito. Mas vamos ler então a palavra de Deus, abra sua Bíblia, em Colossenses capítulo 3, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar, queridos. Pai, lemos a tua palavra e te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor fale conosco por meio do teu Espírito Santo, que é quem nos dá o entendimento, que é quem ilumina a nossa mente para compreender a tua palavra. Ó Deus, e que recebendo a tua palavra nessa manhã, nós possamos recebê-la em aceitação, e aceitando a tua palavra, como sendo a tua palavra, que nos guia, que nos orienta, nós possamos, ó Deus, vestir essas novas vestimentas, ó Deus, preparadas por Cristo Jesus para nós, ó Deus, e amarmos assim a tua palavra e praticarmos a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos. Renan, eu estou sem celular, estou sem relógio, então quando eu chegar em 20 minutos, você fala, já foi 20 minutos, tá bom? Obrigado. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses, assim como as demais cartas escritas pelo apóstolo Paulo, elas têm uma característica comum. Começa com orientações dogmáticas, teológicas, afirmações, explicações de como é esse mundo e a obra da intervenção de Deus, que vem desde a criação, com a queda, o preparo para a redenção em Cristo Jesus, a questão do povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Deus no Novo Testamento, por causa da cruz de Cristo, que agora é a igreja. Ou seja, são conceitos, são teorias, mas teorias verdadeiras que nós acreditamos. Então são essas explicações. E a segunda parte das cartas, a outra parte, o apóstolo Paulo traz em função dessas explicações dogmáticas, teológicas, da obra de Deus em nós e por nós, alguns princípios práticos para a nossa vida. O capítulo 3, esse texto que nós lemos aqui de Colossenses, já faz parte dessa parte prática. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, precisamos viver aquilo que nós aprendemos com Deus. Ou seja, precisamos praticar. Esse foi o tema da conversa da última quarta-feira do pastor Wesley com o pastor José Guimarães. Não adianta a gente ser um profundo conhecedor de teologia se isso não nos leva a uma vida que agrade a Deus, uma vida correta diante de Deus, diante dos nossos irmãos e irmãs, diante do próximo de um modo geral e diante de nós mesmos. E esse texto nos permite, eu queria fazer uma divisão desse texto para a gente refletir nessa manhã, em pelo menos 3 partes. A primeira parte é apenas a parte A do versículo 12. A segunda parte, a parte B do versículo 12 até o versículo 15. E a terceira parte, versículos 16 e versículos 16 e 17. Na primeira parte, Paulo começa falando, revesti-vos. E a ideia é de você colocar roupas novas, roupas diferentes.
Na segunda e terceira parte, ele vai falar do que nós precisamos nos revestir, ou seja, aquilo que precisa fazer parte da nossa vida, da nossa conduta. Mas, antes de falar sobre aquilo que precisa fazer parte, ou daquilo que nós precisamos nos revestir, ele vai falar o porquê que nós devemos nos revestir. E isso está na primeira parte do texto, segundo essa minha divisão, essa primeira parte do versículo 12, quando ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ou seja, tudo o que vem depois, em termos daquilo que nós precisamos fazer, daquilo que nós precisamos viver, daquilo que nós precisamos ser, está relacionado a essa afirmação primeira. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos de Deus, amados de Deus. O que nós precisamos entender que esta é a nova identidade, ou isso faz parte da nossa nova identidade em Cristo Jesus. Nós precisamos entender, lendo a palavra de Deus, a afirmação do apóstolo Paulo, e que existe uma realidade nova, diferente em nós, em todo aquele que se encontra com Cristo, ou foi encontrado por Cristo e passou a ser uma nova criatura. E essa nova identidade, essa nova realidade está relacionada não apenas com aquilo que nós mesmos testemunhamos acerca de nós mesmos, mas sobretudo aquilo que Deus testemunha acerca de nós, aquilo que Deus fala que é quem somos. E neste texto, a maneira como Deus olha para nós, e a maneira como Deus quer que nós vivamos, porque somos assim, é eleitos de Deus, santos de Deus e amados de Deus. Essa é a maneira como Deus nos olha. Ele nos elegeu, Ele nos escolheu. O meu propósito aqui não é falar sobre a doutrina da eleição, temos muitas outras coisas para falar, mas nós não podemos deixar de mencionar isso que aparece aqui. Por quê? Porque isso vem demonstrar a nossa carência de Deus em todas as coisas, porque a fonte e a origem de todas as coisas que nós vivemos com Deus, da nossa experiência de fé, está no próprio Deus, porque antes mesmo da fundação do mundo, Ele nos escolheu em Cristo Jesus para sermos de Cristo Jesus, para sermos dele. E nós precisamos ter essa convicção de que a nossa nova identidade em Cristo é uma consequência, é um resultado dessa escolha que Deus, a partir dele mesmo, da sua própria consciência, da sua própria sabedoria, da sua própria soberania, nos escolheu para sermos dele, nos escolheu para as boas obras, fruto do amor e da experiência que temos a partir dele. Mas o texto, irmãos, mas falando ainda sobre a eleição, ainda que não seja esse propósito, é importante a gente destacar que a eleição não diz respeito aos nossos méritos, aquilo que nós fazemos e que moveu Deus à nossa direção para nos eleger, para nos escolher. Não, isso foi um ato soberano, livre de Deus, sem qualquer interferência minha ou sua. Antes da fé houve a eleição, Ele nos escolheu, e a despeito de qualquer coisa, não existe mérito em nós. Ele não olhou para nós e falou: olha, vale a pena, porque eu estou vendo, olha lá como ele se comporta, como ele vive. Não, não existe nada disso, existe um mistério. Às vezes nós não entendemos isso, por que Deus escolhe alguns e outros não, de fato é um mistério, mas nós não podemos de modo algum negar que este é um ensinamento bíblico. Mas a segunda afirmação de como Deus nos vê e como Ele se relaciona conosco, está na afirmação de que nós somos também santos, e eu digo santos de Deus. Irmãos, ao longo da história parece que isso ficou tão complexo, ser santo, ou se declarar santo, ou viver como um santo, que a história da igreja nos mostra que num determinado momento,
parece-me que alguém chegou à solução. Isso é muito difícil, não dá para ser, então vamos escolher dentre nós alguns que nós vamos chamar de santos, né? E aí começaram a rotular algumas pessoas como santos, pessoas essas que são em algumas situações veneradas, adoradas e até mesmo objeto de oração, de pedidos, no sentido de que elas podem fazer alguma coisa por nós. É evidentemente que a Bíblia não fala sobre santos e não diz que nós somos santos nesse sentido. A Bíblia diz que nós somos santos porque Deus nos separou para Ele. Quando Deus nos elegeu e quando Ele nos chamou, Ele também nos santificou. Quando tivemos um encontro com o Senhor Jesus, quando nos rendemos a Ele, o Espírito Santo foi derramado em nós, nós fomos selados pelo Espírito Santo, e esse Espírito Santo trabalha em nós cotidianamente, todos os dias, para nos santificar, de modo que existe a natureza nossa como santos, no sentido de sermos separados, nós pertencemos a Deus, mas há também um processo de santificação no qual estamos inseridos. E a Bíblia nos permite dizer que a santificação é também uma obra de Deus na nossa vida. É uma obra de Deus, é Ele quem nos santifica, com a sua presença em nós, com o seu Espírito em nós. E eu fico imaginando, é certo de que a Bíblia o tempo todo nos orienta para que sejamos santos, para ser de santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Mas nós precisamos entender que essa é uma verdade, mas essa santidade plena, que é capaz de nos habilitar a ver a Deus, é algo que nós, pelas nossas forças, não conseguimos alcançar. Porque se conseguíssemos alcançar, seríamos capazes de cumprir a lei. E se fôssemos capazes de cumprir a lei, não haveria necessidade que Jesus viesse para cumprir a lei em nosso lugar e se entregar por causa dos nossos pecados. É exatamente por causa da nossa limitação, é exatamente por causa da nossa dificuldade de sermos santos que o Espírito de Deus nos santifica. É Ele quem nos santifica, e por causa disso Jesus veio cumprir essa missão tremenda. Se eu falar, não, pode deixar que eu resolva essa questão porque eu sou santo, né, eu estou menosprezando o sacrifício de Jesus na cruz, e eu estou menosprezando a ação do Espírito Santo na minha vida hoje. De modo que eu luto contra o pecado. E quantos não lutaram no passado, e quantos não estão lutando hoje, mas é o Espírito Santo quem vai me santificando. E nós devemos abrir o nosso coração. Alguém já disse que se a gente não atrapalhar, nós já estamos fazendo uma grande obra. Você está entendendo? Então, é isso mesmo, Deus está trabalhando, e Ele vai completar essa obra, de modo que um dia nós estaremos prontos para encontrar com Ele, por causa do sangue, por causa da presença do Espírito, por causa do perdão dos pecados, da justificação, nós estaremos prontos. Um dia vai chegar, porque nós somos santos. Então, veja, você que me ouve, que você não seja um empecilho, uma pedra no meio do caminho, algo que te atrapalhe nesse processo. Deixe o Espírito te santificar, se entregue a Ele, descanse nele. Mas o texto ainda fala sobre essa nossa identidade a partir de uma outra coisa que acontece, é que nós somos amados de Deus. Nós somos amados de Deus. Apesar de quem somos, apesar do que somos, apesar de não sermos 100% santos, apesar de não sermos perfeitos, apesar de estarmos sob a influência do pecado, da maldade, de pensamentos ruins que vêm à nossa mente, e esses pensamentos não vêm de vez em quando, você sabe muito bem disso, que passam milhares de pensamentos na nossa mente todos os dias, e muitos deles não são bons, mas a Bíblia nos diz que, a despeito disso, a maneira como Deus nos olha, como somos de fato, nós somos amados por Deus, amados de tal forma que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se esvaziou de si mesmo, da sua glória, para se humilhar, para viver vida de homem, para sentir fome, para sentir dor, para sentir medo, como Jesus experimentou nessa vida, e ali Ele se entregou por amor. Que amor é esse? Um amor
maior do que o amor de um pai, de uma mãe, amor maior do que o amor de um irmão pelo seu irmão, é a maior experiência de amor que o ser humano pode experimentar, é o amor de Deus, porque Deus é perfeito, o seu amor é perfeito, o seu amor nos constrange, o seu amor muda a nossa história, o seu amor faz a gente repensar dia a dia o que estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer, o seu amor nos dá paz, o seu amor nos tranquiliza, porque por causa desse amor nós sabemos que somos cuidados por Deus a cada dia. Ele cuida de nós, Ele nos protege, Ele nos abençoa, e quando Ele permite que alguma situação contrária chegue até a nossa vida, ainda assim Ele faz numa atitude de amor, porque o amor dele é irrevogável. Ele nos ama constantemente. Se for preciso nos disciplinar, Ele vai nos disciplinar, vai doer, mas ainda assim é uma expressão do seu grande amor para com cada um de nós. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. É assim que Deus olha para mim, é assim que Deus olha para você, é assim que Deus olha para a igreja dele, que é somente dele. Que é somente dele. Eu e você juntos somos a igreja de Cristo. Eu sozinho não sou igreja, mas juntos nós somos a igreja. E quantas vezes nós temos sido afrontados, nós temos sido desafiados nos nossos valores, na nossa postura. Quantas vezes a gente vê pessoas olhando para a igreja de Cristo com um senso crítico maldoso, como se a igreja fosse um lugar de líderes com segundas intenções, gente que só está pensando em ganhar dinheiro através da fé e da ingenuidade das pessoas. E a gente sabe que tem muita coisa ruim acontecendo mesmo, né? Eu mencionei agora há pouco sobre a questão desse pastor que violentou uma criança, etc. e tal, e a minha indignação, porque por causa do ato em si, mas por causa da mídia também, não falar, mas quem é esse pastor? Qual é a igreja dele? O que aconteceu? Né? Porque parece que tem sempre esse olhar que tem como objetivo distorcer a igreja, macular a igreja, humilhar a igreja, acabar com a igreja. Mas a igreja não será destruída. A igreja não será destruída. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Vamos para frente, irmãos. Se é assim que Deus nos olha, a gente não tem que dar importância para como pessoas maldosas, instrumentos de Satanás, olham para nós como igreja e como filhos de Deus que se relacionam com Deus. Mas o texto segue e ele passa então agora a falar a maneira como nós lidamos com o nosso próximo. Como essa igreja, como esses que foram alcançados por Jesus, lida no seu dia a dia uns com os outros. A igreja tem essa nova identidade, mas essa nova identidade traz responsabilidades. E os relacionamentos são tremendamente importantes aqui neste texto. Ele continua a partir da parte B do versículo 12. Venham revestivos, porque somos eleitos de Deus, porque somos santos e amados, de quê? Agora ele começa a falar do quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Bom, aqui nós temos várias palavras, e eu creio que essas palavras todas vai nos levar para a atitude que se espera a partir de tudo isso. A partir da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão, da longanimidade. O texto vai falar no versículo 13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu creio que este é o ponto que Paulo quer tratar com destaque. Nessa parte dos nossos relacionamentos, é o perdão. É o perdão. Esse é um assunto tremendamente delicado, tremendamente difícil, porque muitos de nós esperamos, diante de um conflito, de uma inimizade, de uma discórdia, de um desentendimento, sentir no nosso coração que nós devemos perdoar, ou sentir que nós estamos
preparados para perdoar. Mas o perdão não tem nada a ver com sentimento, o perdão não tem absolutamente nada a ver com uma revelação sobrenatural, o perdão tem a ver com uma atitude que deve ser provocada pelo cristão diante de determinadas situações. E por quê? O próprio texto do apóstolo Paulo fala sobre isso, Jesus fala sobre isso, né, na sua oração dominical, quando ele diz: assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Perdoai vós. O texto não fala, olha, se vierem até você e te pedirem desculpas, você libera perdão. Não. A questão aqui é como você olha para as pessoas. E que o apóstolo está nos mostrando é que as pessoas que nós alcançamos, que nós olhamos, elas estão carentes de perdão. A humanidade está carente de perdão, está carente de tolerância, está carente de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E é assim que nós precisamos olhar então para as pessoas que estão à nossa volta. Eu disse agora há pouco, hoje a nossa volta é o mundo inteiro. É o mundo inteiro, porque com um telefone pequenininho, um aparelho desse, a gente viaja pelo mundo todo, a gente conversa com pessoas de todos os lugares, a gente se relaciona com pessoas de todos os lugares. E o apóstolo Paulo vem falar que nós devemos ter esse olhar de misericórdia. A igreja, e a igreja sou eu e você, nós precisamos retirar, exorcizar, tirar de dentro de nós, tirar do nosso coração, tirar da nossa alma, tirar da nossa mente todo e qualquer sentimento, pensamento ruim, contrário a uma determinada pessoa, por mais que esta pessoa tenha de alguma forma nos ferido, por mais que esta pessoa tenha nos machucado. O perdão, ele não pode ser condicional, ele é incondicional, e o que nos leva a viver assim é o exemplo de Jesus. Ele nos perdoa, o nosso Pai nos perdoa, e assim nós devemos perdoar uns aos outros. Queridos, o gabinete pastoral é o lugar onde a gente tem um encontro com o lado feio das pessoas, inclusive dos crentes. Tem lado feio? Tem. O lado feio é aquele lado que a gente não quer mostrar para ninguém. O lado feio é aquele quarto escuro, onde só eu sei onde estão os objetos espalhados por ele. Eu entro com os olhos fechados e ali eu consigo me virar, mas ninguém conhece. Se alguém entra ali, vai ficar perdido. Você está entendendo? O gabinete pastoral é esse lugar. Mas é um lugar bom. É um lugar bom, porque é um lugar também de cura. É um lugar de libertação, é um lugar onde, pela instrumentalidade do Espírito e de seus pastores, Deus cura feridas que precisam ser curadas, feridas que precisam ser cicatrizadas. Tem muita gente carregando mágoa no coração, tem muita gente carregando ressentimentos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não quero nem que você pense em você mesmo, porque o perdoar é um mandamento, nós temos que perdoar. Mas se você ainda for o maior de todos os egoístas, pense uma coisa comigo, que o perdão é algo bom para você mesmo. Porque a falta de perdão, a inimizade, resseca a alma, faz com que o coração fique duro, nos transforma em pessoas mais ásperas. E estas pessoas sofrem mais na vida. Podem ter dinheiro, podem ter fortunas, podem ter bens, pode até ter uma família bonita, bem organizada, mas esses sentimentos ali no âmago da pessoa, do ser, na alma, isso resseca, faz com que a pessoa fique cheia de amargura. Vocês estão entendendo isso? Sabe, irmãos, o texto do apóstolo Paulo aos Colossenses está dizendo: revestivos de perdão. Nós não somos julgadores e nem podemos ser, mas nós somos exímios julgadores e terríveis perdoadores, quando nós deveríamos ser exímios perdoadores e terríveis julgadores, no sentido de não julgar ninguém. Há sempre um tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. Esse tanque tem que estar na nossa vida a cada dia.
no sentido apenas de ser um lugar chamado e conhecido como um tanque de misericórdia. Mas, queridos, o texto continua falando sobre o perdão, né? Mas ele fala do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu vou passar rapidamente sobre a exposição desse versículo, porque na igreja, em qualquer organização, até mesmo dentro da nossa casa, nós somos pessoas que temos opiniões diferentes. Mas o que é que faz de mim e você essa igreja que pertence a um único dono, que é o Senhor Jesus, e que é uma igreja só? Não adianta você achar que vai fazer parte de uma outra igreja, porque a igreja de Cristo, a despeito do nome que ela coloca, que ela tem na placa, ela é uma só. Deus não olha para a igreja presbiteriana, Deus não olha para a igreja batista, para a igreja Assembleia de Deus, missionária ou qualquer outra igreja. Deus olha para a igreja dele, a igreja de Cristo. Ele não olha para placas denominacionais. Mas aqui diz que o nosso vínculo é o amor. O amor é o nosso vínculo. Diz que acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Que coisa linda. E se algum desentendimento existir, se o amor nosso tiver pequeno demais, porque não se compara com o amor de Deus, que é um amor perfeito, pleno, diz o versículo 15, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, a paz de Cristo como árbitro no nosso coração é algo tremendamente importante. Quando eu meditava e estudava esse texto, a ideia que me vinha era assim, era eu no final do meu dia, com a cabeça no meu travesseiro, já na minha cama, pronto para dormir. Aí eu começo a sondar a minha própria consciência, pensar sobre o meu dia. Como é que eu fui nos meus relacionamentos? Como é que eu fui com a minha igreja? Como é que eu fui com os meus filhos? Será que eu posso agora dizer que eu estou em paz em relação a quem eu sou para os meus filhos? Será que eu posso dizer que eu estou em paz agora e eu posso dormir em paz em relação à minha esposa e às necessidades que ela tem a partir de mim? Será que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro agora e dizer, eu vou em paz, me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo? Mas eu tive um problema com aquele irmão, com aquela irmã, com aquela pessoa, até com aquela pessoa. Será que eu posso colocar a minha cabeça no travesseiro e dormir em paz? O texto diz que a paz de Cristo seja o árbitro. Que coisa tremenda. Ou seja, pode até não resolver determinadas situações que pela Bíblia nós deveríamos resolver, porque não resolveu ainda, mas você já fez tudo o que você precisava fazer e podia fazer para resolver, inclusive você já perdoou. A outra pessoa não quer te ver de jeito nenhum, a outra pessoa continua te condenando por tudo, falando mal de você, pegou ali no seu pé, não solta mais, mas você, como eleito de Deus, santo de Deus, amado de Deus, já liberou isso do seu coração e já fez o que você podia fazer. Aí sim você pode colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque a paz de Cristo está sobre a tua vida. Ela é o árbitro em nossos corações. E por último, irmãos, a terceira parte desse texto, que vai do versículo 16 ao versículo 17, esses dois versículos, é um olhar, é um encontro que temos como os eleitos santos e amados de Deus, mas com a gente mesmo. Olha que nós já falamos sobre a maneira como Deus nos olha e nós devemos viver, porque fomos eleitos, somos santos e somos amados. Já falamos da maneira como devemos nos relacionar com os nossos irmãos e irmãs, com a família de Deus, com a ênfase no perdão, para que a gente se livre dessas mazelas da alma. E agora a gente vai falar sobre esse diálogo que nós temos com a gente mesmo. Versículos 16 e 17 está falando isso.
ele fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Presta atenção no que vem agora. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Esse é o espírito do texto aqui. Quando a gente fala desse diálogo, dessa conversa que a gente tem que ter com a gente mesmo, é olhar para dentro de si, ou é olhar no espelho, né? E aí, quem é você? E aí, está lembrado que tu és eleito, que tu és santo, que tu és amado, e aí, como é que está? Esse texto está falando exatamente disso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós temos essa plena confiança a partir do encontro com Jesus, a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão constante. Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei que se a gente procurar, a gente vai achar problema na nossa vida. Eu sei que se a gente buscar, a gente vai achar problema. Tem coisa ruim que acontece também aos nossos olhos. Tem situações adversas, sim. Mas preste atenção numa coisa. A palavra de Deus diz que esses eleitos, santos e amados de Deus, eles precisam viver louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão. Através desses salmos e hinos, desses cânticos de louvores, nós expressamos a Deus a nossa gratidão, reconhecendo que apesar das coisas adversas, existe uma bênção de Deus repousada sobre a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas, Ele tem cuidado de nós, mas o que eu vejo nas nossas conversas costumeiras, cotidianas, é que nós somos muito mais murmuradores do que gratos. Nós temos uma facilidade enorme de murmurar acerca de tudo e de todos. Um monte de gente que nos cerca é gente ruim, é gente que me trai, é gente que fala mal de mim. E uma série de circunstâncias são sempre desagradáveis, são sempre... Então eu não consigo contemplar em meio às lutas dessa vida a presença do Deus grandioso, do Deus poderoso e das bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Eu falei muito sobre isso hoje no momento da ministração do dízimo da oferta. Por quê, irmãos? Eu estou enfatizando isso aqui agora. Porque Deus quer que nos apresentemos a Ele e que diante do nosso próximo haja um testemunho, um hino de louvor, uma palavra de exaltação, de júbilo, de alegria, expressando a gratidão que temos para com Ele em todas as coisas que Ele tem feito por nós. Você é grato a Deus de fato? Olha para a tua vida agora, está doendo? Eu sei que talvez esteja, mas é só dor que você encontra na história da tua vida? Ou você consegue perceber em algum momento a presença de Deus, a bênção dEle derramada? Por que você está aqui até hoje? Por que você chegou até hoje? Você tem vida, você tem saúde, você tem oportunidade de trabalho. Você é um vencedor. E Ele é a fonte, a origem de tudo isso, porque Ele te escolheu, porque você é um santo que pertence a Ele, porque você é amado por Ele. Então tire os teus olhos daquilo que te desagrada, para de murmurar, para de reclamar da vida e olhe para as coisas grandiosas que Deus tem te dado. Contemple as coisas grandiosas e permita que essa atitude te fortaleça, te erga, faça com que você se sinta mais preparado para enfrentar tudo que você tiver preparado, porque fazendo assim, uma vida de gratidão nos fortalece, e quando a tempestade chegar, a gente está forte para enfrentar e atravessar, passar e deixar para trás essa tempestade. Você está entendendo, meu irmão? Sabe por quê? Porque você é um eleito, um santo e um amado de Deus, um amado de Deus. E o texto termina, esse parágrafo, dizendo: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus. Irmãos, se de fato nós cumprirmos essa palavra, antes da palavra sair da nossa boca, a gente pensar o que a gente vai falar e não sair falando por aí, tagarelando e falando palavras de maldição. Antes de fazer algo, a gente parar e pensar: peraí, eu vou poder fazer isso em nome de Jesus?
Será que Jesus, eu estou representando Jesus, eu estou fazendo isso para a glória dele, eu estou fazendo isso para a glória, para expressar a minha gratidão. E Deus, a gente evitaria uma série de erros e tropeços na nossa vida. Queridos, glória a Deus pela palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra traga para você essa nova roupa, que você possa revestir-se nos seus relacionamentos com o próximo, na sua convicção acerca de quem você é, na sua conversa com você mesmo e na sua vida com Deus, aquele que te declarou ser dele, ser santo e ser amado. Para terminar, como é que eu consigo tudo isso, pastor? Como é que eu me livro dessas angústias da minha alma? Como é que eu faço? Queridos, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso nesse mesmo texto, no versículo 16, quando ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, a partir da palavra de Cristo. A partir da palavra de Cristo. É a partir do que nós recebemos dele que a gente vive. É a partir do que nós recebemos dele que nós abençoamos o próximo. É a partir do que nós recebemos em termos de instrução que nós vamos moldando a nossa vida. Não é uma palavra de profecia nova, é a palavra revelada nas Escrituras Sagradas que está aqui. Por isso, meu querido irmão, é preciso buscar mais entendimento da palavra. Se você se debruçar na palavra de Deus, ler, meditar, pesquisar, você vai conseguir viver como um eleito, como um santo e como um amado de Deus deve e pode viver. Que essa palavra cresça no teu coração, receba com alegria e que o Espírito Santo de Deus complete e fale tudo aquilo que ainda precisar ser transmitido para você nesta manhã. Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Oh glória, Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida e explicada na manhã de hoje. Ó Deus, que esses princípios possam crescer em nós e que nós sejamos uma igreja que vive como de fato os eleitos do Senhor, os santos do Senhor, os amados do Senhor. Que essa vida seja uma vida de vitória, não a vitória do mundo, mas a vitória, ó Deus, aos olhos do Senhor. Ó Deus, que não sejamos crentes derrotados, mas que sejamos crentes firmes na Tua palavra. Ó Deus, e que a Tua palavra cresça em nós a cada dia. Que nós saibamos amar o nosso próximo, os nossos irmãos e irmãs, que tenhamos paciência uns com os outros, que toda irritabilidade caia por terra, Senhor, e que possa crescer no nosso coração, na nossa mente, um desejo cada vez maior de vivermos em paz. Em paz com o Senhor, em paz com os nossos irmãos e irmãs, liberando todo o perdão necessário, toda a bondade, toda a misericórdia, toda a longanimidade, e em paz com a gente mesmo, ó Pai, em paz com a gente mesmo, com uma vida de gratidão ao Senhor, sem reclamações, sem murmurações, mas de gratidão. Pai, como o Senhor tem sido bondoso, ó Pai. Ó Deus, como o Senhor tem sido bondoso. Vivemos numa época de pandemia, um ano que talvez não será esquecido por essa geração. Mas no meio desta pandemia, quando estivermos lá na frente, como diz o teu servo profeta Jeremias, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperanças. Quando lá na frente olharmos para trás, que nós possamos ter na nossa memória, não o quanto a pandemia mudou a nossa vida, às vezes até bagunçou, mas o quanto o Senhor foi bom e fiel, generoso, bondoso para com todos nós. Dá paz, ó Deus, ao teu povo, dá paz à tua igreja. Eu oro em nome de Jesus.
Amém. Vamos cantar mais uma vez, queridos, antes de recebermos a bênção. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Graças te damos todos os dias, graças te damos por tudo que nos faz viver, pela família, por toda a cura, pela conquista de tuas promessas, pelo teu grande amor por mim, pela família. Agradeça, louve ao Senhor, bendiga o nome do Senhor nessa manhã, povo de Deus. De tuas promessas, pelo teu grande amor por mim. Aleluia, receba a bênção, povo de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as consolações, a força, o poder do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, um bom domingo. Deus te abençoe, Renan, bom domingo.